Mais uma vez, então, boa noite. Isso mesmo. Mais uma vez reunidos aqui para o nosso Evangelho do Lar. Graças a Deus, né? Conseguimos chegar mais um dia nesta casa abençoada. Antes de começarmos, sempre pergunto se há alguém que está vindo hoje ao nosso Evangelho pela primeira vez. Temos muito bem. Então, todas as vezes que perguntamos e sabemos que tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez, a gente então apresenta um pouquinho o que é essa nossa reunião. Acredito que talvez você então não saiba, não conhece, né, porque está vindo pela primeira vez. Bem, então todas as quintas-feiras o nosso Evangelho tem a finalidade de nós fazermos nosso aprendizado tão necessário, né, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Assim é que a cada quinta-feira nós fazemos o possível para trazer um palestrante que venha nos auxiliar nesse aprendizado. Vem fazer para nós a explanação do ensinamento do Mestre Jesus. Então, nossos palestrantes iniciam o Evangelho às 20 horas, daí nós vamos encerrar às 21, e quando, então, após o término, nós vamos para o passe. Enquanto estamos aqui já recebendo toda a assistência do Hospital Espiritual que nos assiste, o Hospital Amor e Caridade, na sala de passe está também a equipe espiritual preparando tudo para nos receber. Então, nossa assistência já começa quando chegamos aqui no nosso portal, já temos ali o nosso primeiro socorro, o atendimento espiritual, e aí, quando estamos aqui durante o Evangelho, os benfeitores já estão dando todos aqueles fluidos que nós estejamos precisando. Então, cada um de nós já está sendo beneficiado com a assistência desses mensageiros celestiais, da equipe do hospital. E o que nós procuramos fazer, então, é deixar nossa mente e o nosso corpo receptivos a todo esse tratamento que já começou, a toda essa assistência que os benfeitores do hospital nos prestam. Quando vamos à sala de passe, é como para fazermos assim, recebermos, na verdade, né, porque estamos sempre recebendo, uma conclusão desse atendimento de hoje. Aí, quando saímos da sala de passe, vamos pegar nossa garrafinha de água, que já vai estar fluidificada. Fluidificar significa que, enquanto na sala de passe está tudo sendo preparado para nós, a nossa água está também recebendo os fluidos que cada um necessita. São fluidos curadores, são bálsamos que colocam na nossa água para nós fazermos o nosso tratamento em casa. Então, saindo do passe, vamos pegar nossa garrafinha, vamos levar água para casa, tomar um pouquinho dela por dia, junto com nossas orações, e tenhamos certeza que naquela água, com as nossas preces, estamos recebendo os fluidos curadores que precisamos. A garrafinha vai durar a semana toda, e quinta-feira que vem, quando a gente vem ao Evangelho novamente, a gente traz a garrafinha com água. É assim que, então, nós fazemos o nosso Evangelho do Lar. Bem parecido com a forma como devemos fazer também lá na nossa casa, né? Lá em casa, a gente também deve fazer assim. Escolhe um dia da semana, um horário, e se compromete a toda semana, naquele dia que você escolheu, no horário que você escolheu, fazer o Evangelho lá em casa. É a mesma coisa. Vai fazer a prece para iniciar, vai fazer uma leitura da página do Evangelho e depois faz a prece de encerramento.
E também, durante o seu evangelho lá em casa, coloca o copinho d'água, uma jarra, porque a equipe espiritual que assiste o nosso lar, que assiste a nossa casa, vai, durante o evangelho que nós estamos fazendo, fluidificar nossa água lá em casa, para depois a gente fazer uso dela durante a semana. Então, o evangelho no lar é uma bênção que nós recebemos, porque lá em casa, todos que moram recebem a assistência necessária, mesmo que não façam o evangelho com a gente. Podemos fazer lá sozinhos, mas todos da casa vão receber os benefícios que a equipe espiritual estiver fazendo lá, tá? Com o tempo, nós vamos perceber claramente que o ambiente da nossa casa começa a mudar. Começa a ter outro tipo de energia, né? Mesmo com aqueles que lá em casa não fazem o evangelho com a gente. Mas a gente fazendo com determinação, com perseverança, a disciplina de fazer toda semana, nós vamos receber esse benefício para todos que estão lá em casa. E assim nós vamos perceber o ambiente ficando mais harmonizado e as coisas tendo as mudanças que muitas vezes lá em casa são necessárias. Mudanças necessárias para a nossa evolução. Bem, então, hoje o nosso palestrante é o Tini. O Tini é trabalhador da casa, Edson Tini. Bom, todos que são frequentadores já conhecem bem, né? Tini já está conosco há bastante tempo, trabalhador da casa, muito estudioso de apometria e nos ajuda, inclusive, no curso. Até quero aproveitar, vamos dar nosso alô, né? Que agora está definida a data. Definidas as datas dos nossos cursos. Importante, porque muitas pessoas podem se interessar em conhecer isso que fazemos. Inicialmente, temos o módulo chamado Noções de Espiritismo. Esse módulo começará terça-feira, dia 4 de fevereiro. Os nossos cursos sempre são às terças-feiras, porque nos outros dias da semana nós temos o espaço físico ocupado com outras atividades. Bem, então, nosso curso, Noções de Espiritismo, onde vamos falar um pouquinho do que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim, os livros da doutrina espírita codificados por Allan Kardec. Começaremos no dia 4 de fevereiro e ele vai ter duração de 3 meses. Serão 12 terças-feiras, das 20 horas às 22. 2 horas de duração. Quando encerramos as 12 semanas de Noções de Espiritismo, olha, pode parecer muito, mas não é, viu? Passa muito rapidamente sempre, todas as pessoas dizem assim para nós, nossa, passou muito rápido, quero mais, você não pode continuar com Noções de Espiritismo, não quer mais, quero mais, porque tem, inclusive, o assunto mediunidade, que desperta muito as pessoas, né? Mediunidade, esse potencial que todos nós temos, mas que precisamos aprender a desenvolver. Então, mediunidade a gente estuda, a gente aprende. Nesse cursinho, nós damos noções disso. Muito bem. Quando encerramos, aí, então, iniciaremos o curso de apometria. Então, para fazer o curso de apometria, que é o trabalho que desenvolvemos nesta casa, de assistência espiritual, é necessário ter o cursinho de Espiritismo. Portanto, o cursinho de apometria já será a primeira terça-feira do mês de maio, e aí ele dura um pouquinho mais. Ele vai durar 20 semanas. Necessário para a gente poder desenvolver todo o conteúdo e também a parte prática. Então, ele vai iniciar-se na primeira terça de maio e, quando a gente vai encerrar, a gente vai estar lá em setembro. Tá?
20 terças-feiras o curso de apometria. Da mesma forma, 2 horas de duração, começando às 20 horas, terminando às 22. Os cursos são totalmente gratuitos. É bom a gente falar disso, porque muitas pessoas ouvem coisas até na internet sobre apometria e tudo é cobrado. Bem, sabemos que a apometria é trabalho espiritual e, obviamente, não cobramos por trabalho espiritual. O único custo que tem, se a pessoa quiser, é adquirir a apostila do curso de apometria. É o custo da apostila, somente isso, tá? Então, os cursos são totalmente gratuitos. Bem, dessa forma, nós vamos estar fazendo um grande investimento para nós mesmos. Investimento para aprendizado do nosso espírito. Investimento para a nossa verdadeira evolução. É o único investimento que nós, de fato, vamos levar para a vida futura. Porque sabemos que de investimentos materiais não levaremos nada. Então, estão convidados. A partir de hoje, a gente vai botar um caderninho para fazer inscrições na mesa da recepção. Quando sair da sala de passe, pode fazer a inscrição lá no caderninho, porque a gente vai colocar lá na mesa. E o Tini, então, que faz parte do curso com a gente, muito estudioso, desenvolve o curso com muitos slides, com explanações que tem todo o conteúdo, enfim, com imagens, e isso é muito legal. Ele vai desenvolver hoje para nós o tema Conhece-te a ti mesmo. Caracteres da perfeição, não é isso? Então, tá bom. Eu vou passar a palavra já para você, você faz a prece e já engata na palestra, tá bom? Pode ser. Pronto. Gente, boa noite. Mais uma vez, uma oportunidade única para a gente estar se encontrando e fazendo algumas reflexões sobre algum tema, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer um Pai Nosso para a gente poder estar abrindo a nossa palestra, tá bom? Então, vamos fechar um pouquinho os olhos, respirar profundamente um pouquinho, se conectar um pouquinho com o nosso eu interior, respirando um pouquinho e soltando o ar. E vamos fazer a nossa prece de forma bem tranquila e serena. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Então eu sempre comento que a respeito de quando eu sou convidado a fazer a palestra, qual o tema que a gente deve estar trabalhando, né? E aí, o que me veio desta vez é para a gente conversar sobre caracteres da perfeição. E aí, como a gente vive num mundo físico, e a gente está na sociedade, convivendo entre nós, né? O que é uma coisa que a gente tem que estar aprendendo e aprimorando para poder estar evoluindo da forma e no sentido espiritual.
A primeira coisa que a gente tem de ideia quando a gente vai falar e pensar em caracteres da perfeição seria a gente pensar em pessoas fisicamente, né, que têm status, que têm a beleza física em si, né? Então aqui eu deixei alguns exemplos aqui do lado masculino, atrizes, né, do lado feminino, outros perfis ou caracteres diferentes das pessoas, mas todos eles apresentam uma beleza física, né, diferenciada, né? Então aqui nós vamos ter outros, né? Então, uma sugestão quando a gente vai ver que a princípio o que chama a atenção nossa quando vai se falar de físico é exatamente isso, a estética. E hoje, como muito já se busca em relação à tecnologia e evolução, isso é uma coisa que parece que é infinita, né? O tempo todo vão aparecendo técnicas e coisas que vão mexendo com o físico para rejuvenescer, para mudar a estética, mudar a parte física. Buscando o quê? Buscando uma coisa de beleza. Uma coisa que seja próxima do que teoricamente a gente imagine que seja perfeição. Tá? E vai se passando o período, as épocas se modificam e algumas características também vão se modificando. Então, aqui eu mostrei algumas coisas assim, pus exemplo de alguns atores e atrizes que são conhecidas mundialmente, né, nacionalmente também. E quando a gente fala também das características, hoje o que está predominando é a parte da raça negra, que a gente chama, né, das pessoas que têm, né, outra característica física, mas que hoje tem um destaque diferenciado por conta de um processo de evolução, um processo de humanização, de socialização que tem que se modificar, que tem que se mudar, né? Então os conceitos, as ideias se modificam. Então aí a gente começa a ver que começa a ser valorizado também um outro perfil de beleza estética. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso e está entendendo, né? Legal. Quando a gente vai falar de características da perfeição, estas pessoas que eu coloquei aqui como exemplo, então, Irmã Dulce, né? Aqui a Madre Teresa de Calcutá, né? E aí a gente tem o Divaldo Franco. Então, assim, aí o questionamento é esse que eu pus aqui embaixo. Além das diferenças físicas daqueles que eu projetei e dessas pessoas, o que mais vai ter de diferença entre eles ou entre nós, como seres humanos que estamos aqui encarnados? Pôr em prática o que a gente chama de ensinamentos. Quando você aprende alguma coisa e você tem aquilo como um entendimento de que aquilo vai te trazer um bem-estar muito grande, você automaticamente vai querer pôr aquilo em prática na sua vida, no seu dia a dia, porque isso te faz bem e vai fazer bem ao ambiente e ao próximo. Então, essas pessoas são exemplo típico disso. O que não quer dizer que essas outras pessoas aqui, além de ter uma beleza física, também não tenham uma evolução espiritual e que também não possam fazer exatamente isso que esses seres vieram aqui e estão ensinando a nós como fazer. Muitos já se passaram, muitos ficam e outros virão para dar sequência a esse trabalho. Certo? Até aí, acho que todo mundo entendeu. Beleza. Então, é o que eu falei, ó. Todos nós podemos fazê-lo, isso, pôr em prática um ensinamento? Sim. Basta termos exatamente esse entendimento e eu ter vontade de agir, ter ação, né?
Então, pôr a mão na massa, realmente fazer diferença. E é isso que nos iguala sem distinções de crença, raça ou gênero. Vou repetir. É isso que nos iguala sem a distinção de crença, de raça ou de gênero. Independe isso. O que tem que prevalecer? O que você tem que colocar em prática a respeito dos ensinamentos. Se você coloca em prática, não me importa exatamente essas 3 palavrinhas que estão aqui embaixo. Isso é o que menos vai importar. Tá certo? Todo mundo concorda? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser estar parando para perguntar, a gente vai dando uma paradinha. Muito bem. Então, olha que interessante. Eu lembrei deste filme, que é antigo. O Amor é Cego. Algumas pessoas podem ser que já tenham assistido, outras não, mas eu sugiro que assistam novamente, quem não lembra direitinho do filme. Então, diz mais ou menos no filme que é assim, existia um rapaz que acabou se apaixonando por uma moça e que ele, por intermédio, assim, no início de tudo, então é aqui, um filme que é de 2001, é bem antigo até, né? E aí, o que acontece? Eu não vou contar o filme todo, porque senão depois, né, dá o spoiler, aí o pessoal não vai nem querer assistir. Mas dando uma resumida, significa mais ou menos assim. Ele tinha um tipo de pensamento e de ideologia a respeito do que seria a perfeição de uma mulher. Isso, de certa forma, teve uma influência em relação ao pai dele. Bem no comecinho do filme acontece isso, quando ele era criança. E ele cresceu e ficou adulto, e ele sempre corria atrás daquela mulher perfeita. Mas ele não conseguia conquistar ninguém, ele estava sempre frustrado com aquilo tudo. Até que um dia, ele acaba encontrando uma pessoa que era uma pessoa que tinha conhecimento muito grande, que ele era considerado como se fosse um guru, mas ele era um palestrante, ele era como nos dias de hoje a gente chamaria de coach, né? Uma pessoa que faz palestras, que faz divulgações por aí e tal. E ele também tinha domínio a respeito de uma técnica de hipnotização, de hipnose. E aí acontece uma situação onde ele faz com que esse rapaz comece a ter percepções diferentes em relação às pessoas. E aí ele começa a enxergar nas pessoas o que a pessoa tem de beleza interior. Então ele visualiza esta moça quando fisicamente ela tem esse aspecto que tem aqui na sombra aqui, né? E aí durante o filme inteiro vão aparecendo situações muito interessantes onde as outras pessoas começam a pensar assim, como é que essa pessoa é meio louca a ponto de querer estar namorando ou gosta de uma pessoa que fisicamente é totalmente fora do padrão do que seria a perfeição. Mas ele gosta, né? E aí até aparece uma situação interessante, né, no filme, onde de repente eles foram passear de barco e ele enxergava e falava assim, mas como é que essa moça tão magrinha, né? E o barco ficou totalmente fora da água quando ele está sentado, né? Muito interessante, assim, muito cômico num sentido, mas tem por detrás uma mensagem muito profunda. E o que vai acontecendo durante esse processo todo? Ele tem um amigo que não se conforma com aquilo e fala, você não está enxergando o que está acontecendo? Porque ele acha assim um absurdo que ele se apaixone por esta pessoa e fala que essa pessoa é linda, que essa pessoa... Todo mundo falava, não, mas não é nada disso. Ele fala, não, claro que é. E não só ela, como várias outras pessoas no filme que aparecem, ele tem a mesma percepção, que ele consegue enxergar essa beleza interior da pessoa. Até que esse amigo, achando que vai ajudá-lo, chega e faz assim, consegue encontrar esse guru e conversa com ele e fala para ele como é que eu tiro ele desse transe. Aí o cara explica para ele como é que faz e ele consegue fazer o cara voltar ao normal. Quando volta ao normal, ele olha para o cara e fala assim, você acabou com a minha vida.
Eu falei, não, mas eu estava te ajudando. Ele falou, não, porque antes eu era feliz. Eu conseguia perceber isso nas pessoas e eu era feliz porque eu percebia isso. E agora eu não percebo mais. Aí o pessoal fala, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar esse cara de novo para ele fazer o mesmo trabalho em você e aí você volta a ficar do jeito que você era antes. Beleza. Não acham o cara. E aí o tempo vai passando, e aí ele vai ficando sem saber como é que ele lida com a situação, porque aí ele se distancia da moça. Porque ele já não lembra mais como é que era a moça, ele lembra como era a moça magrinha. Mas a moça que era mais cheinha, ele não lembra, nem do aspecto físico dela. Resumindo, ele chega no final do filme, e aí ele se desespera, e ele fala assim, não, eu descobri que eu tenho que enxergar nas pessoas o lado bom que elas têm. Então, eu estou apaixonado por essa pessoa, eu descobri que realmente isso é um amor verdadeiro. E aí, ele realmente reata o namoro com essa moça, porque essa moça, para vocês terem uma ideia, ela era dona, ele trabalhava como empregado numa empresa multinacional, e ela era filha do dono. O cara nem sabia. Então, ela financeiramente não precisava correr atrás de nada nesse sentido. Ela tinha um poder aquisitivo bom. Mas ela trabalhava com coisas filantrópicas. Ela adorava se doar. Ela ia para essas coisas que nem a gente tem de Médicos Sem Fronteira, que a pessoa vai para outros países para auxiliar qualquer pessoa. O coração dela era assim. E aí ele vai por esse caminho também. Aí ele encontra a felicidade em si. Então, é legal porque, assim, se você quiser, você consegue enxergar isso nas pessoas. Que todas as pessoas, embora todos nós tenhamos os nossos defeitos, nós temos as nossas qualidades e as nossas virtudes, que devem ser enaltecidas, que devem ser percebidas. Então, no dia a dia, mesmo que você esteja, de alguma forma, chateado com alguém, magoado com alguém, eu aconselho você fazer essa reflexão e mudar todo essa sensação e esse sentimento. Porque isso vai te fazer um bem maior a partir do momento que você comece a enxergar que aquela pessoa lá tem coisas boas, tem seus defeitos, vão ter, mas vamos valorizar mais o que ele tem de positivo? Que eu acho que vai valer mais a pena. Então, se esforce para querer enxergar o que tem de bom naquela pessoa, naquela situação, naquele momento, naquele problema que eu tenho que enfrentar. Né? Muito bem. Então, aí, voltando ao Evangelho, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem lá, ó, caracteres da perfeição. Então, o que está escrito lá no Evangelho, para a gente poder entender isso daqui e ver se faz sentido o que eu estou conversando aqui ou se é só bater papo e jogar a conversa fora. Diz lá assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis. Se você vai gostar muito daquela pessoa que é muito legal com você, isso é fácil. Super tranquilo. A pessoa é carinhosa, a pessoa é atenciosa, a pessoa é amável, não briga com você. Então você vai gostar da pessoa, não é? E aquele que de repente é chato, pega no pé, parece que só te irrita, a tendência é você fazer o contrário, né? E ele está querendo dizer assim, faça o contrário. Esse você tem que amar. É um amor diferente? Sim, existem vários níveis de amar. Ninguém está falando que você tem que pegar uma pessoa que por algum motivo você teve um desentendimento muito grande, muito pesado, e que de repente você vai perdoar esta pessoa e vai trazer ela para dentro da tua casa e vai cuidar dela como se fosse teu irmão. Não é a mesma coisa. Mas, é o que eu acabei de falar. Vamos eliminar os sentimentos negativos? Então,
perdoar de forma profunda, onde você não tenha mais sentimento algum em cada vez que você pensar naquela pessoa. Porque cada vez que você fala assim, eu já perdoei. Perdoou? Então tá beleza. Tá resolvido? Tá. Se aparecer alguma situação que aquela pessoa aparece de novo, você fala assim, ai, mas... Aí você começa a falar mal, achar ruim. Não... Então você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado, a pessoa podia passar na tua frente que você não estava nem aí. Certo ou não? Então, esse sentimento ainda persiste. Embora você ache que tenha eliminado, não eliminou. Então tem que trabalhar isso. Para o seu próprio bem, dentro do que a gente está falando das perfeições. Certo? Seguindo. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomando ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. É isso que está tentando passar a mensagem, falando assim, todo mundo tem a capacidade de aprender, se modificar, evoluir e chegar à perfeição do que o Pai está falando aqui. Todo mundo tem isso, não importa a pessoa que seja, não importa o defeito que a pessoa tenha, todo mundo é capaz disso. O que vai mudar, Tini? O que vai mudar é a pessoa estudar os ensinamentos, ter consciência de que isso é uma coisa legal, importante e positiva para o crescimento dela, e não basta só isso. Basta ela começar a pôr em prática e fazer tudo diferente do que ela estava fazendo antes. Se eu fizer isso, significa que eu entendi. Se eu entendi, significa que eu estou no caminho dessa perfeição. Seguindo o caminho. Quanto tempo demora? Não importa isso. O que importa é que você entendeu qual é o caminho que você vai seguir em frente. Vocês vão entender isso mais para frente aqui no texto. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Aí está lá, ó. Jesus, naquela época, usou um modelo a ser seguido pelos homens em busca dessa perfeição. A gente tem que entender que naquela época, a mentalidade das pessoas, dos homens e das mulheres, a sociedade daquela época é muito diferente da que é hoje. Muito diferente, né? Nem data show, nem tecnologia existia para Jesus poder conversar com as pessoas. Não tinha, né? Quando muito tinha uma vela para entrar dentro de algum lugar ou uma casa que fosse cedida para a gente fazer uma reuniãozinha e conversar sobre, né? Então, o que ele tinha que fazer? Dentro do conhecimento que ele tinha de tudo isso que ele tenta ensinar para nós, ele tentava, de alguma forma, mais simples possível, que o ser humano e que as pessoas entendessem esses ensinamentos. Então, muitas vezes, ele ia usar de parábolas, ia usar de conversa, de diálogo de alguma forma, e de algum tipo de exemplo, para que ele pudesse reforçar isso, para que todo mundo conseguisse entender qual era o caminho e o porquê do caminho. Não adianta você falar assim, eu vou seguir o ensinamento e nós vamos seguir a Jesus e ao Pai Celestial, porque senão a gente vai ser penalizado e vai ser punido. Né? Deus castiga. Não castiga, gente. O pai castiga. Não, o pai que é pai faz de tudo pelo filho. Mentira? Mãe que é mãe faz de tudo pelo filho. Estou falando alguma bobagem? Não faz. A gente abre mão, às vezes, de muita coisa nossa em prol do outro. Quantas e quantas histórias a gente ouve de pessoas humildes que, de repente, não têm uma quantidade suficiente de comida para todo mundo comer e o pai ou a mãe deixa de comer para dar aos filhos. Ou acontece o contrário, pai e mãe comem, se satisfaz e os filhos que se lasquem. É o contrário, né? Então, assim, ele tentava mostrar para nós como é que essas coisas deveriam acontecer. E ele tinha que tocar, sensibilizar as pessoas para que elas fossem atrás disso. Então, muitas vezes, podia ter algum tipo de entendimento um pouquinho distorcido em relação a isso. Né? Na sequência do texto,
É preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, perfeição relativa. Falou outra coisa diferente aqui, Tine, nesse texto. É verdade. Primeiro falou de uma perfeição lá, agora está falando de uma coisa meio relativa. Caridade é a sua mais larga acepção, porque ela aplica a prática de todas as virtudes. Então está falando de uma coisa chamada caridade, que a gente fala, não, eu sei o que é caridade. Então vamos entender melhor, para ver se a gente entende bem qual é a profundidade da caridade. Quais são essas virtudes? Né? Essas virtudes da caridade devem, de alguma forma, minimizar, neutralizar ou eliminar alguns sentimentos da qual eu tenho. O que eu tenho? Rancor ou mágoa? Julgamento do próximo? Eu estou certo, o outro está errado. Ou o que eu estou fazendo sempre está certo e o que o outro está fazendo está sempre errado. Cada um segue o caminho que quiser. Não é questão de certo e errado, é questão de consequência. É questão de ação e reação. E isso é universal, não sou eu que estou falando, nem era Jesus. Ele estava só querendo explicar. Vaidade e orgulho. Eu tenho que minimizar isso. Porque essas coisas me atrapalham para que eu realmente pratique a caridade. Não consigo praticar a caridade se eu ficar julgando o próximo. Eu não consigo praticar caridade se eu deixar vaidade e orgulho à frente. Lembra uma vez que eu cheguei a fazer aqui uma palestra e tinha alguma coisa que falava assim, que a pessoa ia fazer doação, ele fazia a doação e fazia uma selfie junto, assim, para postar na social. Para mostrar para os outros que ele fez caridade. Precisa? Isso é orgulho. Né? Mas quanta gente que não faz isso, né? Só algumas. Então tá lá. Todos somos passíveis de erros. Sim, estamos num processo de evolução. Cada um num patamar, num degrauzinho diferente. Então, como cada um está num degrauzinho diferente, todo mundo tem que se respeitar. Cada um tem o seu tempo de evolução, tem o seu momento de crescimento. Se a gente não respeita isso, a gente, de certa forma, está querendo que o outro venha junto. Não, peraí, a gente até caminha junto, mas cada um tem o seu tempo de aprendizado e de evolução. Isso é respeitar, isso é caridade, gente. Quando eu respeito ao próximo e eu entendo que ele também erra, eu não posso julgar, porque eu erro. Por que de repente eu vou esconder o meu erro para mostrar o erro do outro? Por vaidade. Para se mostrar. Ó, eu sou superior a ele, olha lá. Não posso fazer isso. Poderia ter alguma outra sensação de falar, puxa vida, aquela pessoa ali está precisando de um auxílio. De repente, se eu puder ajudá-lo de alguma forma, às vezes só uma atenção, às vezes uma palavra, às vezes um sorriso apenas, que aquela pessoa se modifica por completo. Né? Em qualquer momento. Quantas e quantas pessoas a gente no transporte público às vezes encontra e nunca mais vou encontrar de novo essa pessoa? Pode ser que eu não encontre essa pessoa nunca mais, gente. E aí eu vou destratar essa pessoa ou vou ser indiferente àquela pessoa? Né? É um ser em evolução igual a mim. Está dando para entender isso? Está bagunçado. Vamos em frente? Todos os vícios e mesmo os simples defeitos alterarão o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eu já tinha comentado, e na maioria das vezes isso gera negação. A pessoa que tem orgulho fala, eu não erro, eu estou certo. Primeira coisa que a pessoa vai falar é, na hora de estar em um diálogo, ela fala assim, não, espera um pouquinho, nisso não é que eu estou certo, eu estou enxergando de um lado.
Você pode estar enxergando do outro. Mas eu tenho que ter humildade de querer ouvir o que você tem que me falar, me explicar, para eu poder enxergar o seu lado. Eu tenho que querer sair da minha posição e querer observar da sua. Se eu fizer isso, eu estou tendo humildade, não tendo orgulho, e estou querendo entender e realmente me acertar com você. Aí, tudo certo. E se eu não faço isso? Aí, não estou sendo caridoso. O sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Então tá lá. Depois, para eu não ficar me estendendo muito, dá uma pesquisada lá o que é cada uma dessas coisas. Eu tenho que ser bondoso, eu tenho que perdoar o próximo porque ele tem direito a errar assim como eu. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para eu poder, de certa forma, viver de forma equilibrada e de forma harmoniosa com as pessoas, né? E eu tenho que me dedicar aos meus ensinamentos e pôr em prática isso. Se eu faço isso, eu estou dentro da caridade e eu estou buscando pôr em prática isso. Se eu escorrego, está faltando alguma coisa, eu já não consigo fazer aquilo funcionar do jeito que deveria. A gente está tentando chegar perto das perfeições do qual Jesus tenta nos ensinar. Eu estou aqui na posição certinha? Então tá bom. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos discípulos as regras da caridade, lhes disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como os discípulos estavam mais próximos de Jesus e viviam aquilo no dia a dia, supõe-se que eles conseguiam aprender isso de uma forma mais clara. Supõe-se. Porque a dificuldade é de cada um também. Assim como tivemos muitos dos discípulos que teve muita dificuldade de conseguir entender isso. Né? E outros que de repente nem foram discípulos, mas que aprenderam. E seguiram num processo de evolução próximo do que seria essa perfeição que está aqui no Evangelho. Então, de forma resumida, está assim: a minha evolução espiritual passa por fases e etapas. Tudo bem? Ótimo. Então está lá. A minha reforma íntima. Eu tenho que me modificar, eu tenho que ter consciência de que eu tenho coisas certas e coisas erradas e coisas para ser melhoradas. Eu tenho que buscar entender o que eu tenho de errado, que não é demérito nenhum ter os erros, só que eu tenho que usar esses erros para eu me melhorar como pessoa, evoluir. Usar esse erro não como desculpa. Ah, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Se você quiser, sim. Mas não é o que está querendo que você faça. O que quer que você faça é reforma íntima. Você descobriu que você tem esses defeitos? Então, comece a mudá-los. Faça diferente. Pense diferente. Quando a gente tem um pensamento modificado, eu vou ter atitude e comportamento modificado. Não tem como não acontecer isso, gente. Não tem como. Se eu começo a entender que os valores que eu tinha antes eram uns e agora eu valorizo outras coisas, meu comportamento muda, gente. Não adianta. Porque eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo agora é mais importante do que o que eu fazia antes. Eu passei por uma outra fase, uma outra etapa. Da onde? Da minha evolução espiritual. Estou num outro estágio. Isso tudo aqui é o que a gente chama processo reencarnatório, ou as oportunidades que nos são dadas. Então, assim, não importa quanto tempo demore ou quantas reencarnações eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer esse processo aqui. Ah, Tini, se eu não quiser fazer, tudo bem. Só que o processo reencarnatório não muda.
Enquanto você não tiver consciência, não mudar seu pensamento, sua atitude, seu comportamento, você vai continuar lá no mesmo estágio, mesmo degrauzinho. Fica lá. Quanto tempo? 1 ano? Pode ser. 1 mês? Pode ser. 1 década? Pode ser. 1 século? Pode ser. 1 milênio? Pode ser. Vai depender do quanto você decidir evoluir ou não. É por isso que existe democracia dentro do processo reencarnatório. Isso é o mais justo. Concordam que é o mais justo? Se eu evoluo, beleza. Não quero evoluir, não tem problema nenhum. Você acha que o Pai Celestial vai ficar bravo com o filho porque ele resolveu reprovar o ano inteiro, tomou pau e vai ter que reencarnar de novo para começar tudo de novo? Ele não fica nem um pouquinho nervoso. Não, é isso que você quer? Sem problema nenhum, fica aí. Quanto tempo? O tempo que você quiser. 1 hora cai a ficha. 1 hora a pessoa entende. Uma hora a pessoa vai ter clareza daquilo. Lembra daquela história que a gente sempre escuta? Ou vai pelo amor ou vai pela dor? É exatamente o mesmo mecanismo. Mas isso não é porque é castigo divino. Isso é porque é um processo reencarnatório e faz parte da ação e reação. Lei universal. E é isso que você está colhendo. O que você plantou? É o que você vai colher. É simples. Ah, não estou conseguindo colher coisas boas. Então para, começa de novo e começa a plantar diferente. Aí você espera para ver o que você vai colher. Experimenta? Se você não experimentar, como é que vai sentir isso, né? Então as percepções vão mudando. Então isso tudo é o que a gente chama de oportunidades, que nos são dadas todos os dias. Eu vou dormir, de certa forma eu desencarno. Eu tenho um processo de desconexão espiritual. Quando eu acordo, eu me reconectei de novo. Para quê? Para começar um processo de novo. Quantas vezes acontece isso? Muitas vezes, né? Muitos anos. Para quê? Para você poder aproveitar, ter a sua oportunidade todo dia para você renovar e se modificar. Está aí, o tempo todo. Né? Em busca da quê? Características da perfeição. Vamos lá. Ah, sim, estava esquecendo. Tem eu gosto desses contos chineses, né? Os koans. Então, que falava sobre 2 palavras. Então, eu vou contar essa historinha aqui, esse conto, para a gente poder entender desse processo de evolução ou não. Então, assim, existia um mosteiro e tinha um desses monges novos que quis entrar no mosteiro. E aí falaram para ele assim, não, você vai passar por um processo seletivo para ver se você está apto a entrar no mosteiro. Aí tá bom, ele passou por tudo aquilo, tal, a etapa toda, entrou. Chegou lá e falaram para ele assim, ó, para você, porque ele estava em busca do quê? Da evolução espiritual, das características perfeitas, para ele evoluir espiritualmente e chegar próximo de Buda, ou se aproximar de todas essas energias. Beleza, é aqui mesmo que você vai conseguir. Então, ele conseguiu entrar. Aí falaram para ele assim, agora é o seguinte, a gente tem um processo aqui de evolução espiritual que funciona assim. Ninguém fala nada por 1 década. Todo mundo acorda, faz as tarefas, faz as atividades do dia a dia, faz as orações, as meditações, mas ninguém conversa com ninguém. Depois de 10 anos que você cumpriu os 10 anos, você tem direito a 2 palavras para você falar. Tudo bem? Tudo bem. Então, ele aceitou o desafio e foi. Passou a 1ª década, chegou um momento que ele podia falar alguma coisa. Aí ele chega lá, todo mundo reunido, o que ele quer falar? Ele falou assim, cama ruim. Ah, e ficou por isso mesmo. Aí falaram, não, todo mundo entendeu, né, que a cama era muito ruim.
que ele dormia. Muito bem, vamos continuar o processo. Ele continuou no mosteiro. Passou-se mais 10 anos, ele teve outra oportunidade para falar mais 2 palavras. Aí ele chegou lá, todo mundo reunido para ouvi-lo, e ele falou, comida ruim. Comida ruim. Todo mundo entendeu e aceitou. Passou-se mais 10 anos, e ele podia falar mais 2 palavras. Aí ele chegou lá e falou assim, vou desistir. Aí, o monge, na hora dele sair, virou para ele e falou assim, eu tinha certeza que você não ia aguentar. Porque durante esse processo todo, você não evoluiu nada e não entendeu nada. Porque ele estava alimentando e percebendo o quê? Só coisas negativas, né? Ele só percebeu no mosteiro o que era incômodo para ele, né? A cama era ruim, a comida não era boa, não sei o que incomodava, né? Foi isso que ele foi percebendo. Então o processo de evolução não era esse. Era você perceber o que tinha de bom em tudo, não o que tinha de ruim. Então a visão dele era uma visão assim, ó. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Então não tinha como ele seguir um processo de perfeição, porque ele estava alimentando só imperfeições. Ele só tinha visão e percepção para ver o que tinha de ruim, não o que tinha de bom. Então não tinha como ele evoluir. Por isso que o monge sabia que ele ia desistir, que ele não ia seguir adiante. Legal, né? Chico Xavier também diz assim, ó, ninguém é suficientemente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. Recordemos Jesus que, sendo suficientemente bom, justo, sábio e perfeito, não nos julga, e sim nos ama a todos nós, que ainda odiamos, perseguimos e invejamos. É ou não é verdade? E aconteceu isso na história dele, né? Ninguém entendeu. Todo mundo foi lá e condenou e crucificou e está tudo certo, né? E não entendeu, né? E passou-se. E nem por isso ele vai alimentar um sentimento de ódio e de rancor, porque senão ele não estava aqui ajudando a gente, né? No processo de evolução. Então, aí mais uma lição para que a gente passe a refletir. Outra frasezinha que eu gosto de pegar da internet. Nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Cada um tem que andar e trilhar o seu caminho. O que eu posso fazer, te ajudar, te orientar e ensinar como é que você faz para passar por isso de uma forma branda, mais tranquila. Mas todos os obstáculos sempre vão existir. Nunca, em algum momento, Jesus quis dizer assim, ó, não tem nada, e não adiantava alguém chegar lá e bater na porta ou encontrar ele e falar assim, resolve para mim. Ele falava, não. Você tem que se modificar. Alguns momentos ele usou isso para ele poder demonstrar o quanto isso é poderoso, no sentido transformador, né? E assim, ele nos ensina que temos que trilhar o caminho, seguir em frente, subir degrau por degrau da nossa evolução, né? Mais uma aqui, está meio embaçadinha, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Você pode fazer a coisa mais sutil que seja da face da terra e que ninguém nem precisa saber. Faça o bem ao próximo. Um bom dia que você fale para alguém, uma boa tarde, um auxílio a alguém que precise naquele momento. A pessoa está perdida, está desorientada.
está precisando de ajuda, as pessoas até estranham, acham que de repente você vai querer roubar. Nossa, por que essa pessoa está tão bondosa? Será que ela está querendo ver a senha do cartão? O que é que está acontecendo? Né? Claro que a gente tem que ter, nos dias de hoje, uma certa desconfiança de algumas situações. É verdade que sim. Mas, levado a algumas situações, a gente pode realmente entender que a gente tem que fazer plantar o bem o tempo todo. Trabalhar isso. E o primeiro lugar para a gente trabalhar isso é dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso convívio. Porque você não veio para aquele lugar à toa. Você veio e aquele primeiro lugar que te acolheu é o lugar onde iniciou toda essa caminhada que Jesus está querendo que você faça. Começa ali o primeiro passo. Então valoriza aquilo. Não menospreze. Você pode não concordar com um monte de coisa do que está acontecendo ali, porque seu pai, sua mãe ou seu responsável também está num processo de evolução e, de repente, também está patinando e não está conseguindo evoluir e ficou para trás nesse processo. Entenda isso como sendo uma coisa passageira, não o condene por isso, mas, de repente, ele também fez o que ele podia por você, de alguma forma. Ele te ajudou de alguma forma. Então, seja, de certa forma, aceite essa situação, né? E siga em frente. Mas não guarde esses sentimentos que a gente comentou aqui, porque isso é o que vai fazer com que você não consiga caminhar. Né? De mágoa, de rancor. É o contrário. Né? Então tá lá, ó. Tem muita gente que se mobiliza para auxiliar pessoas de várias formas. Né? Muitos grupos se formam dessa forma e muitos grupos auxiliam a pessoas carentes. Não tem nada de errado nisso, gente. É super legal, é muito bonito isso. Quando a gente reúne todas as partes que pertencem a religiões diferentes, o que tem em comum todos eles? A caridade vai ser independente da religiosidade. O que vai prevalecer é o agir, é o fazer, é o transformar. Se qualquer uma dessas pessoas, sendo referência da sua religião, não fizer, não colocar em prática, ele não está praticando a caridade, ponto. Está indo contra a lei universal. Então não tem essa de uma religião ser melhor que a outra. Ou uma religião é pior que a outra. Ou vamos fazer um julgamento, porque tem os terroristas, não sei o quê, e o cara fala que é muçulmano, então muçulmano é terrorista. Não é nada disso, gente. Assim como tem algumas pessoas que defendem a parte espírita, tem muita gente que trabalha no bem, tem muita gente que não trabalha. É ou não é? Isso vai funcionar em qualquer segmento da nossa sociedade. Seja em qualquer profissional. Você tem um motorista de ônibus que é excelente e tem um que não é tanto. É ou não é? Você pega um motorista de aplicativo que é uma coisa super diferenciada e outro que não é. Assim como você vai ter, na minha área, que eu sou dentista, a mesma coisa. Um dentista que trabalha de forma interessante, positiva, e outro que não é. Médico e assim por diante. Todas as profissões vão ter a mesma coisa. O convívio religioso, a mesma coisa. Mas todo mundo tem que estar ciente que tem que seguir aquele princípio que foi determinado ali. Se você segue, beleza. Tudo bem? Dúvidas? Para se dirigir a Deus, só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas, das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Santo Agostinho, e está no Evangelho dos Espíritas, num outro capítulo. Então está lá, só para reforçar o que a gente já está conversando aqui, não é? Mais um aqui, ó, um slidezinho. Caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque a pessoa que acaba sendo ignorante,
você que já tem esse entendimento aqui, que já deu um degrauzinho acima, tem que ter muito mais paciente discernimento e perdoar aquela outra que fez aquela ignorância, né? Você tem que falar, puxa vida, que pena que você não entendeu ainda, né? Mas eu entendi, então deixa para lá. Isso não vai me atingir. Vou seguir em frente, né? E se de repente ele entender, ele muda rápido, né? Se não entender, vai seguir no caminho dele. Tá certo? Muito bem. Então tá lá. Deus não vem em pessoas para abençoar. Então não tem essa de repente alguém receber uma incorporação ou algum religioso ser o representante de Deus e falar que vai abençoar alguém. O que vai acontecer é assim, ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Então todo mundo que estiver no caminho da luz, que estiver dentro desses princípios de evolução e de entendimento, pode ser um anjo, todos nós podemos ser um anjo, ou pode ser uma pessoa que vai auxiliar uma outra pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação. Se a gente está nessa conexão e nessa sintonia e nessa vibração, o que vai aparecer sempre ao nosso redor e no nosso dia a dia são pessoas que vão poder nos auxiliar de alguma forma. Então, são pessoas, de certa forma, abençoadas? Sim. Por quê? Porque elas estão dentro do princípio e em conexão com a divindade. Então, se eu me mantiver nessa vibração, eu vou estar seguindo esse caminho das características da perfeição, buscando esse processo de evolução. E o que tiver na sociedade vai me ajudar nesse processo. É assim que eu tenho que pensar, tenho que entender, e o mais importante, pôr em prática isso. Porque às vezes a gente sabe a teoria, mas tem hora que a gente não consegue, né? Estou eu lá, de repente está tudo apertado no vagão, estamos no trem para lá e para cá, de repente a pessoa vem e dá um pisão no meu pé, mas aquilo doeu, né? Aí você vai perdoar a pessoa? Naquele primeiro momento, às vezes você tem um instinto de você xingar, de você achar ruim, brigar. Só que às vezes a pessoa só desequilibrou, né, gente? Não foi mais nada além disso, né? Então, vamos esquecer isso e bola para frente, né? Acontece, né? Assim como eu posso me desequilibrar amanhã e pisar no pé de outra pessoa, né? E aí eu vou querer que aquela pessoa brigue comigo? Não, eu vou querer que ela tenha compreensão comigo de que foi sem querer e que eu só me desequilibrei, né? Então eu só posso querer que o outro tenha esse tipo de sentimento comigo se eu fizer a mesma coisa com ele, né? Se eu projetar isso, se eu trabalhar isso no dia a dia. Tá dando para entender dessa forma? Muito bem. Olha quanta coisa que dentro de um trechinho que tem no Evangelho, às vezes meio assim, se a gente vai devagarzinho tentando, é o que normalmente eu tento fazer, que é assim, vamos tentar enxergar nas entrelinhas, né? O que está subentendido dentro daquela informação, exatamente naquele parágrafo, né? Então, quando a gente começa a fazer essas reflexões, e eu aconselho vocês, a cada vez que vocês tenham a oportunidade que vocês vão fazer a leitura do Evangelho, não precisa ter pressa de fazer a leitura. E nem que você tenha que ler 50 páginas. Se você leu 3 parágrafos, mas você conseguiu ter essa profundidade de percepção, você conseguiu avançar muito nos ensinamentos que estão sendo passados para nós. Se você leu por ler, passou batido. Ah, não, eu leu um monte de palavras positivas e boas. Muito bem. Às vezes eu concordo que dentro da descrição, às vezes tem alguma linguagem um pouco mais complicada da gente entender. Então, se você não entendeu, não tem problema. E não é demérito de ninguém não ter entendido. Vai no dicionário. Hoje em dia a gente tem a internet para você digitar lá e saber o que significa cada palavra. Vai lá e tenta descobrir o que é para você poder entender a profundidade daquele ensinamento. É um conselho que eu deixo aqui. Tá bom? Então tá bom. Era isso que eu tinha preparado para a noite de hoje. Tá certo? Eu quero agradecer muito a paciência, né? Espero que a gente tenha conseguido
fazer essas reflexões em conjunto. Eu sempre digo que a primeira pessoa a fazer essas reflexões e tentar ter essa evolução e aprender um pouquinho mais sou eu mesmo. Porque aí eu vou estudar, vou ler, e isso vai fazendo com que eu consiga realmente parar para pensar e tentar me tornar um pouquinho melhor no dia seguinte, num processo desse, e seguir à frente, né? Seguir em diante. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e até uma próxima. Tchau, tchau. Que bom, né? Só temos a agradecer. E o Tini, com certeza, virá muitas vezes este ano para nos auxiliar no aprendizado. Valeu, meu amigo. Vamos fazer nossa prece de agradecimento por tudo que aqui recebemos, para irmos bem preparados para o nosso passe. Quanto melhor harmonizados, mais receptivos para tudo aquilo que a equipe espiritual vai nos fornecer. Então, é momento que vamos nos recolher intimamente e com os nossos pensamentos em nosso Pai, nosso Criador, em Jesus, nosso Mestre, nós vamos agradecer por mais esta reencarnação, pelo dom da vida, por tudo e por todos que estão conosco nesta jornada. E nós que tanto recebemos, vamos também lembrar de todos os filhos de Deus que nunca estão desamparados, mas que por vezes estão se sentindo sozinhos. Oremos por todos estes. E vamos encerrando, também lembrando de fazer uma vibração de muita paz a todo o nosso planeta. Muito necessitado de paz nesta transição pela qual está passando.